Agora estamos na 36ª rodada e pela frente o Corinthians de Wagner Mancini. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje nós vamos falar de mais um adversário do Flamengo, que é o Corinthians do Wagner Mancini. A linha de chegada já está sendo vista, a reta final do campeonato está chegando, estamos na 36ª e o Flamengo precisa, obviamente, vencer a equipe paulista, uma vez que ele vai brigando cabeça a cabeça com o Internacional. E particularmente é um confronto que eu gosto bastante, haja visto que a gente mobiliza cerca de quase 70 milhões de pessoas, 70 milhões de brasileiros que acompanham esse grande jogo entre Flamengo e Corinthians, e claro, com um deles disputando o título, que no caso é o Flamengo, o apelo ele é muito grande. E eu já ia esquecendo, pessoal, deixem um like e se inscrevam no canal, beleza? A situação do Corinthians ela é muito clara no comando do Wagner Mancini. Como a gente fala e acaba brincando, o cobertor ele é curto. Então o Wagner Mancini vai tentando ajustar, equilibrar, mas conforme ele vai tentando equilibrar, ele vai desequilibrando. Porque se o Corinthians quer organizar a defesa, ele acaba desequilibrando o ataque. Quando ele quer organizar o ataque, ele acaba desequilibrando um pouco a defesa. A gente vai entender um pouco taticamente o que acaba acontecendo, principalmente quando a gente vê o time do Corinthians em profundidade. Quando ele tenta organizar o seu time na profundidade ofensiva, acaba defensivamente ficando muito vulnerável. E quando ele tenta ajustar defensivamente, ele acaba ofensivamente ficando muito vulnerável, ao famoso cobertor curto. E um outro ponto, que aí passa na minha interpretação do time do Corinthians, na leitura tática, a debilidade em transição defensiva. A recomposição do Corinthians ela é ruim, ela é muito lenta e ela é espaçada, a gente vai observar agora. Na organização ofensiva, o treinador Wagner Mancini encontrou uma boa válvula de escape, usando pelo lado direito o Gustavo Mosquito. Ele é um jogador que trabalha um pouco mais pelo lado direito, ele tem aceleração, ele tem velocidade e também tem entrado na área. E com isso, o Corinthians tem conseguido marcar gols. A gente vai observar que tem duas estratégias que envolvem o Gustavo Mosquito. A primeira e possivelmente a mais usual é o Gustavo Mosquito criar situações de superioridade qualitativa, que a gente já falou muito aqui. Por exemplo, o Santos tem isso com o Cuca, né? Você cria movimentos para que o jogador que trabalha pelos lados fique no mano a mano com o adversário. Então a gente vai observar que o Corinthians ele faz muitas inversões, aproveitando que o corredor cria-se um espaço, então ele coloca o Gustavo Mosquito para atacar esse espaço, para criar situações desse 1 contra 1, que se chama situações de superioridade qualitativa. Parte do mesmo princípio, parte da mesma ideia. Isso aqui é um gol que o Corinthians marca contra o Atlético Paranaense, que tem esse jogo de inversão, só que em vez de criar para o Gustavo Mosquito, foi para o Fagner. Mas na mesma ideia, criou-se um espaço, coloca um jogador por esse lado. E a outra concepção na organização ofensiva, além desse jogo de superioridade qualitativa, que envolve com o Gustavo Mosquito, tem o jogo apoiado. Porém, esse jogo apoiado ele é feito com lateral. Então o Gustavo Mosquito tem esse apoio do Fagner. Pelo lado esquerdo, o Otero tem um apoio com o Fábio Santos. E isso que está implicando no período de recomposição defensiva, que eu vou trazer um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá. A origem do gol do Corinthians inicia com uma inversão, aberto pelo lado esquerdo, o meia, que trabalha pelo lado esquerdo, que é o Otero. O Gustavo Mosquito, que trabalha pelo lado direito, ele já fecha um pouco mais. Aqui a gente observa que tem a indução da marcação do Abner, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, e o Fagner. O Fagner tem um completo corredor pelo lado direito, ele vai receber essa inversão, ele recebe o apoio do Gustavo Mosquito, inclusive ele dá esse passe mais à frente, o Fagner de cabeça já dá essa assistência ao Gustavo Mosquito. E observem o Abner, porque ele ficou numa situação de 2 contra 1. Então ele não sabe se abre para fechar o passe do Fagner ou se ele continuava acompanhando, uma vez que ele estava no meio espaço, acompanhando o Gustavo Mosquito. Ele acaba saindo, ele aproveita esse corredor do meio espaço, o Gustavo Mosquito sai na cara do gol, faz um belíssimo gol, o Corinthians marca. Esse jogo apoiado, envolvendo o lateral direito e o meia, que joga mais aberto pelo lado direito. Então fica claro essa intencionalidade do Wagner Mancini. Criar superioridade qualitativa pelos lados, a gente vai observar que tem muita amplitude ofensiva do Corinthians, com o apoio, quando necessário, dos laterais. Lateral direito, Fagner, lateral esquerdo, Fábio Santos. Inclusive, neste gol do Bahia, a gente vai observar que o erro do Corinthians, a sua deficiência defensiva, ela parte pelas suas ideias na organização ofensiva, aquilo que a gente fala do movimento compensatório, do cobertor curto. Muita amplitude mais uma vez pelos dois lados, porém o Corinthians perde a posse de bola no campo defensivo do Bahia e ele vai fazer uma transição. Observem como é lento essa transição do Corinthians, como a recomposição não é feita corretamente e ele fica em desvantagem numérica. É um outro ponto dessa vez no segundo tempo, mas também no jogo contra o Bahia. Observem aberto ó, lá pelo lado esquerdo o Fagner atrás do jogador do Bahia, fazendo esse período de recomposição. Aquilo que eu falei, ele precisa apoiar, ele precisa fazer esse jogo apoiado com o Gustavo Mosquito pelo lado direito. A recomposição ela é lenta, então o Corinthians acaba abrindo muitos espaços na sua defesa. Tem 3 jogadores, aqui o Gil, o Fábio Santos, um jogador acabou caindo próximo à meia-lua do Bahia, mas olha o corredor aberto pelo lado esquerdo e por lá o adversário vai aproveitando. Então aquela mesma ideia que o Wagner Mancini tem de concentrar o adversário para um lado, cria para um outro lado para criar superioridade qualitativa, acaba acontecendo
um reflexo na defesa do Corinthians, porque eles estão concentrados de um lado para fazer esse ataque. A recomposição defensiva ela é muito lenta, ela é desorganizada e, obviamente, o lado oposto cria-se um enorme espaço para o adversário criar. Inclusive, é algo que o Rogério Ceni deve tentar fazer uma reflexão e pensar. Utiliza o Arrascaeta mais aberto pelo lado, quando ele utiliza nesse 4-2-2-2, nesse 4-1-3-2, ou utiliza o Arrascaeta mais ao centro, naquele 4-2-3-1, com o Bruno Henrique mais pelo lado. Ele precisa saber se ele vai querer quem colocar no entre linhas. A gente vai ver que também é um dos reflexos dessa desorganização do Corinthians na transição defensiva, cria-se muito espaço no entre linhas, ou se ele vai querer criar movimentos de superioridade pelo lado esquerdo, ou até mesmo de recomposição. Continuando. Mais uma vez aqui, um ataque do Atlético Paranaense no gol sofrido, nesse empate por 3-3. O gol foi do Abner. Olha o Fagner onde está. Mais ao centro, ele vai tentar fechar o corredor central, mas o Abner explora esse corredor lateral e não tem recomposição. Não teve o apoio, não voltou para marcar. É um período que o Corinthians tem muitos equívocos. O Abner conseguiu aproveitar, entrou livre na área e fez o gol do Atlético Paranaense. Observe que o período de recomposição do Corinthians é desorganizado. Aqui é um outro exemplo também contra o Atlético Paranaense que fica claro que a linha média do Corinthians demora demais para recompor. Não entenderam que é necessário fazer esse movimento de solidariedade defensivo mais rápido para não sobrecarregar os seus defensores. A jogada inicia pelo lado direito do Atlético Paranaense, o jogador vem lá de trás, ele vem acompanhado pelo jogador do Corinthians, ele vai conseguir atacar esse espaço e não vai ter a recomposição, ele vai atacar sozinho dentro da área. Aqui é contra o Bragantino, eu já falei um pouquinho sobre isso, porque trouxe até na análise falando exclusivamente do Claudinho. Olha o espaço do entre linhas, que também é um desses reflexos. A partir do momento que os jogadores estão desorganizados nesse período de transição defensiva, cria-se muito espaço, não estão compactos. A gente observa que o Claudinho ficou confortável, foi uma partida que o Bragantino ganhou com facilidade, por 2-0, e ele teve muitos espaços. Ele trabalhou nas costas da linha média e à frente da última linha. E é aquilo que deve se perguntar ao Rogério Ceni. Ele vai tentar então colocar um Arrascaeta para simular esta situação por dentro, ou como eu falei, vai preferir pelo lado, jogar um pouco mais aberto? Qual será a situação ofensiva? Porque tem espaço na zaga corintiana. Então, como nós temos observado, é o Wagner Mancini no Corinthians que ainda não encontrou esse ponto ideal, esse ponto de equilíbrio. Movimentos compensatórios. Quando tenta facilitar na organização ofensiva, na defesa acaba sofrendo. Quando tenta na organização defensiva, o ataque acaba ficando um pouco mais isolado, então não encontrou esse equilíbrio e alguns adversários vão conseguindo levar melhor. E o grande ponto tático pelo lado do Flamengo é saber como vai utilizar principalmente Bruno Henrique e Arrascaeta. São jogadores que trabalham também pelo lado esquerdo, mas também trabalham por dentro. Bruno Henrique vai jogar na frente com o Gabigol. Arrascaeta vai jogar atrás do Gabigol nessa linha do 4-2-3-1, vai fazer o homem numa flutuação, vai deixar o Bruno Henrique mais aberto para fazer esse mano a mano, aproveitar as costas do Fagner, ou vai usar o Bruno Henrique para fazer recomposição, para ajudar com o Gustavo Mosquito, ou até mesmo o Arrascaeta. Bruno Henrique e Arrascaeta, na minha concepção, são jogadores que serão fundamentais e talvez responsáveis pelo esse resultado do Flamengo, um possível resultado positivo no Maracanã. Porque tem espaço para eles, basta o técnico saber onde irá posicionar, qual será a ideia coletiva. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, mas deixo o pedido. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar curtida, são gestos que ajudam e fortalecem bastante por aqui e eu conto com o apoio de vocês, beleza? Até um próximo vídeo, um forte abraço a todos, um bom jogo, lembrete, live logo após a partida, conecta aqui no canal que a gente debate e fala bastante do que aconteceu. Valeu pessoal, encontro marcado amanhã, um forte abraço a todos, tchau, tchau.